aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos abordar o tema tectonismo. O que são placas tectônicas, o que são tsunamis, terremotos. Veremos isso a partir da visão mitológica e da visão científica. Então roda a vinheta. E aí pessoal, tudo bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a deriva continental. Vocês sabem que há 200 milhões de anos atrás, todos os continentes eram unidos. Isso foi dito por Alfred Wegener. Ele, em 1912, através de seus estudos, ele provou que há 200 milhões de anos atrás, todos os continentes eram unidos. E esse continente ele deu o nome de Pangeia. A partir de alguns milhões de anos atrás, ocorreu a separação. E nessa separação ficou dois continentes. A Laurásia, no hemisfério norte, e a Gondwana, no hemisfério sul. Algumas evidências desse processo são perceptíveis hoje, através do encaixe dos continentes. Quando vemos o continente da América do Sul e da África, o continente africano. Se você perceber, fica moldado que um dia houve a conexão desses dois continentes. E como uma informação, ademais uma informação, a cada ano os continentes eles se separam 2 centímetros, aproximadamente 2 centímetros. Bom, vamos falar agora sobre placas tectônicas. O que são as placas tectônicas? São placas que ficam abaixo dos continentes e elas ficam em constante movimento. O movimento dessas placas é chamado de tectonismo. Esse tectonismo gera vários terremotos e maremotos, que são os choques dessa placa. Como uma informação, o Japão, que sofre sérios ataques de terremotos, ele está no Círculo de Fogo do Pacífico, onde acontece tanto terremotos como o vulcanismo. Esse processo de movimento das placas tectônicas, ele advém de 200 milhões de anos atrás, através da formação da parte da deriva continental, que já foi dito anteriormente. Aqui no nosso país, aliás, no nosso continente americano, continente sul-americano, nós estamos em cima da placa sul-americana. E nós não sofremos tantas influências de terremotos. Nossa placa tectônica, a sul-americana, fica colada com a placa de Nazca. Lá acontece bastante movimentos tectônicos, inclusive no choque que há dessas duas placas. Bom, no nosso país a gente não sofre tantas influências assim dos movimentos tectônicos e de terremotos e esses outros abalos sísmicos. Bom, vocês lembram do terremoto que atingiu o Japão em março de 2011? Que atingiu 8,9 graus na escala Richter? Pois é, esse é um exemplo de um evento tectônico. Agora, o que são terremotos? O que causam terremotos? Bom, segundo a mitologia nórdica, Loki, após matar o deus da beleza, Baldur, foi condenado a uma prisão em uma caverna. Em sua cabeça foi colocada várias serpentes, cujo veneno, muito venenoso, escorriam de sua boca. Agora, a esposa de Loki, Sigyn, ficou ao seu lado com um recipiente para não deixar que o veneno caísse sobre ele. Porém, quando o recipiente se enchia, o veneno caía sobre o rosto do deus Loki, fazendo com que ele se debatesse enfurecidamente, causando os terremotos. Agora, sobre a mitologia grega, os terremotos seriam causados pelo tridente do deus Poseidon, o deus dos mares, que, quando estava de mau humor, fazia isso como atos de vingança. Agora, nos mitos japoneses, havia um bagre gigante chamado Namazu, que vivia sobre a terra, vigiado e mantido preso pelo deus Kashima. Quando esse deus deixava de vigiar Namazu, o peixe gigante batia a sua cauda, produzindo os terremotos. Já a ciência explica os terremotos por outros fatores. Assim como já vimos anteriormente, as placas tectônicas se movem. E essa movimentação, muitas vezes o choque dessas placas tectônicas, causam terremoto. Os terremotos, como eu acabei de citar, são causados pelo choque de placas tectônicas. Ou seja, os terremotos são típicos das áreas de bordas das placas tectônicas. Como foi dito também,
O Brasil, ele sofre pouca influência de terremotos porque nós estamos localizados no centro de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana. Agora, a região das bordas sofre com esses terremotos, que são o Chile, por exemplo. Ele sofre com esses terremotos constantemente. O choque entre ondas geram ondas sísmicas. Agora, o que são ondas? Ondas são qualquer oscilação ou perturbação que se propaga em um meio, material ou não. Ondas podem ser eletromagnéticas ou mecânicas. As ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar, como a luz do sol, por exemplo. Agora, as ondas mecânicas necessitam de um meio material para se propagar. Então, as ondas sísmicas são ondas mecânicas. Elas precisam do meio terrestre, no caso, para se propagar. Ou seja, quando há o choque entre placas tectônicas, esse choque causa oscilações, causa ondas. E eles precisam desse meio material para se propagar. Esse local de impacto das placas tectônicas é conhecido como hipocentro. O hipocentro é o local de origem dessa propagação de ondas. Ou seja, é o local de início do terremoto. Então, quando essas ondas começam a se propagar, vai chegar o momento que elas vão atingir o fim do meio terrestre. E aí, galera, continuando o assunto de tectonismo, agora eu vou falar um pouco sobre tsunami. Bom, tsunamis são ondas gigantes provocadas por fenômenos geológicos, como maremotos, vulcões e o movimento das placas tectônicas, ou até mesmo o deslizamento de grandes placas de gelo. O primeiro registro que se tem de um tsunami data de 1692, em Port Royal, na Jamaica, e também foi causado por um terremoto seguido de um maremoto, que foi responsável por colocar debaixo d'água cerca de 2/3 da cidade. O número de mortos pode ter chegado a 3.000 pessoas. O que diferencia uma onda normal de um tsunami é a frequência. O termo provém do latim, frequentia, e também permite fazer a diferença a quantidade de vezes que um processo se reproduz por unidade de tempo. De acordo com o sistema internacional, as frequências são medidas em Hertz, uma unidade que tem o nome do físico alemão Heinrich Rudolf Hertz. Um Hertz é um evento ou fenômeno que se repete uma vez por segundo. Daí a unidade também pode ser chamada de ciclo por segundo, ou CPS. Os tsunamis, ao se propagarem no oceano, possuem comprimento de ordem de 150 a 200 km de extensão e apenas 1 metro de altura. Portanto, em alto mar, elas são quase imperceptíveis. Entretanto, ao se aproximar de zonas costeiras mais rasas, há uma redução da sua velocidade, devido ao atrito com o fundo do seu comprimento. Porém, a energia continua a mesma. Consequentemente, a altura da onda aumenta bastante em pouco tempo. Neste ponto, ela pode atingir 10, 20 ou até 30 metros de altura, em função de sua energia e da distância do epicentro do tsunami. Bom, os tsunamis são imprevisíveis. Sua extensão e força dependem da morfologia do solo marítimo e da energia liberada pelo terremoto. É muito diferente de uma onda gigante porque é um sistema de ondas causado pela energia liberada pela vibração do solo do mar. Essas ondas podem adquirir forças gigantescas, avançando sobre o litoral com grande poder de destruição. O pior é a combinação da força das águas que invadem território bem além da praia e o violento efeito de arrasto. Suas consequências são tão piores quanto mais construídas e povoadas são as áreas atingidas. As águas arrastam tudo o que encontram pela frente, criando um entulho destruidor. Casas, pontes, prédios, veículos, embarcações são empurrados pelas águas junto com os destroços de todo tamanho e natureza, chocando-se um contra os outros. Esse arrastão de gigantes massas, não só de água, tem um absurdo efeito destrutivo. Então, essa videoaula termina aqui e para mais informações, acesse o CN Física. Obrigado, até a próxima.